iniciar o nosso momento. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós faremos uma aula bem divertida, trazendo diversas experiências, diversas ideias para fortalecer esse nosso trabalho, essa nossa vivência. Sabemos que esse assunto está sendo explanado de uma forma tão simples, mas muito objetiva, e isso é que nos fortalece. Então, a nossa proposta de hoje à noite é nós estarmos apreciando algumas ideias pedagógicas. Só lembrando, hoje a equipe colocou um material riquíssimo lá no grupo. Esse material, eu solicito que vocês, por gentileza, arquivem eles, certo? É um material que traz uma gama de ideias para que nós possamos efetivar esse trabalho. Dentro dessa concepção, hoje nós também estaremos trazendo algumas experiências, né, de mães autistas, de professoras que trabalham com crianças autistas, e isso fortalece cada vez mais as nossas falas, né, os nossos pensamentos, e tenho a plena convicção que esse curso é um curso que está sendo contemplado com muita seriedade, com muita segurança, e que estaremos aqui sempre para darmos o melhor a vocês, certo? Amanhã eu estarei colocando um bloco de ideias para que vocês possam estar aí se deliciando, né? São ideias que vocês realmente precisarão estar fazendo a apreciação e em seguida aplicando dentro do seu cotidiano, certo? Não só em sala de aula, mas que nós possamos, além de aplicarmos em sala de aula, colocarmos dentro do nosso convívio, certo? Então a nossa aula estará trazendo essa abordagem na noite de hoje, ok? Primeiramente, eu gostaria de trabalhar com vocês como nós estaremos pontuando depoimentos, experiências, trazer aqui para vocês um depoimento de um pai autista que traz uma vivência, uma interação muito importante sobre essa sistematização, certo? Eu vou fazer a projeção da tela e aí vocês estarão fazendo nessa reflexão. Hoje, quando o pai recebe o diagnóstico do filho, ele fica muito preocupado, fica muito inseguro de como ele estará acompanhando, estará desenvolvendo esta criança dentro desse universo que é o autismo. Então, nos depoimentos, né, e nesse que nós estaremos apreciando agora, vocês estarão avaliando como é simples, como é acessível. Mas para isso é importante eu, pai, eu, escola, eu, professor, entender a importância de trabalharmos efetivamente com uma criança autista. A criança autista, ela não é simplesmente uma criança especial, uma criança que vai ser conceituada como a coitadinha, como a pessoa que não consegue se desenvolver. Pelo contrário, a criança autista, ela traz uma gama de conhecimentos, e é importante que nós, professores, familiares, sociedade, realmente possamos compreender essa importância. Dentro dessa concepção também, eu trago para vocês uma reflexão que nós, professores, precisamos reavaliar
as nossas vivências pedagógicas de sala de aula. Eu, professor, se eu tenho uma criança autista, eu preciso incluí-la dentro da minha rotina de sala de aula. Eu preciso criar possibilidades de permanência da criança dentro daquele ambiente educacional. Mas essa fala é uma fala que precisa ser partilhada nas nossas vivências diariamente. A gente observa em alguns contextos que o professor em si, ele se sente inseguro, ele se sente incapaz de trabalhar, de ter esse olhar sobre a criança autista. Então, é por isso que hoje existem os cursos, né, existem as capacitações para eu, professor, estar realmente trabalhando de forma mais sistematizada a minha criança, certo? Então, eu estarei partilhando o vídeo com vocês e espero que vocês consigam perceber como é gratificante quando eu, escola, quando eu, pai, entendo que a criança autista precisa ter o meu respeito, o meu carinho, a minha atenção, a minha afetividade. A gente fica com a impressão de que o Romeu quase que não é autista. E, cara, não. Eu passei por todas as fases e continuo passando, e eu falo. É errado em mim, sempre está agarrado em mim, sempre. Mas ele não aceitava o abraço. Ele era uma criança que não aceitava, mal aceitava o toque. Apesar de ler tanto sobre o assunto, e eu realmente li e continuo lendo, para mim, nesse caso específico, ele funcionou em puro instinto. Instinto paterno, que eu fui abraçar meu filho. Rejeitou, teve uma reação, inclusive. Eu olhei e falei assim, que é isso? Tá maluco? Vem aqui, moleque. E abracei ele de novo e ele, não sei o quê. E eu falei, eu vou te abraçar. E eu, amor, até você tirar, seja o que for que seja. Eu vou matar o que tá te travando de me abraçar com amor e com abraço. E eu vou ficar abraçado com você até você me abraçar de volta. Eu não recomendo, porque não é uma técnica que tem nenhum livro isso, cara. Você não vai achar isso num livro de... Não vai. E não quer dizer que vai dar certo. Inclusive pode piorar. Pode fazer o autista entrar ainda mais dentro do seu próprio mundo, da sua redoma. Quando ele não querer o contato, ter o contato, pode ter o efeito reverso. É bom falar isso para ninguém sair fazendo. E o segredo do autismo, para você conquistar qualquer coisa, são 2 fatores. O primeiro é paciência. E o segundo é amor. E quando eu falo amor, todo pai, toda mãe ama seu filho. Mas é um amor diferente. Porque é um amor que ele tem que existir até quando você está cansado de amar. É um amor que tem que existir sem ter retribuição. Porque na realidade, a maioria dos casos, de um autista, principalmente de moderado e grave, ele não vai te dar o retorno que você espera. Você vai falar, eu te amo todos os dias para ele não vai falar de volta. Mas não quer dizer que ele não está ouvindo. Pelo contrário, ele está. Mas você entende que é um amor que não... É um amor que não vai te trazer nada de volta, você não vai ter o retorno dele. Por isso que eu falo que ele é diferente, ele tem que ser... E aí entra a paciência, porque vai demorar. E você não pode desistir. Se você desistir, você está desistindo do seu filho. Não dá para desistir de um filho, entendeu? E quando chegou o dia de ter a conversa com os meus filhos, porque eles começaram a entender, né? Depois de um certo tempo, eles começaram a entender, mas o gatilho foi que o Romeu podia deitar com o iPad e os outros não. E aí eles falaram, mas por que o Romeu pode dormir assistindo o iPad ali e a gente não? E a gente começou a chegar a um negócio que eu vou ter que explicar para eles, né? Eu vou ter que ter essa conversa. Na prática, é porque naquela época, hoje ele já dorme sem, mas naquela época, se ele não tinha um filminho rodando para o cérebro dele conectar e desligando e acalmando as atividades, e acalmando a atividade cerebral dele focada em alguma coisa, ele não parava de falar.
A cabeça não parava, e ele não parava de puxar assunto, um atrás do outro, um atrás do outro. Era 1h da manhã, 2 da manhã, as crianças tendo que acordar às 6 para ir para a escola, e ele lá, blá, 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 falando sobre qualquer coisa. Mas ele não conseguia parar de falar, porque o cérebro não desligava, não acalmava, né? Então ele ficava lá com o iPad e tal, não sei o quê, e aí eu expliquei para os dois. Eu falei, é o seguinte, vamos ter essa conversa. E eu falei, o Romeu é autista. E foi a primeira vez que eu falei para eles, e eu fiz eles decorarem, porque eu sabia que eles têm uma responsabilidade social, meus filhos também, por serem meus filhos, o que é autismo, que não é uma doença, que é uma condição do cérebro, que o cérebro simplesmente trabalha de uma forma diferente. Expliquei para eles, tal, não sei o que, eu falei assim, e também foi uma coisa muito ali na hora, assim, e eu falei assim, agora vocês querem saber o que é mais legal de tudo? Que essa condição que o Romeu tem, que o cérebro dele trabalha diferente, sabe o que faz? Vocês lembram que o Romeu entra na piscina gelada que ninguém consegue entrar e ele fica lá horas? Vocês já repararam que o Romeu consegue ficar olhando para as árvores horas se a gente deixar ele lá? Você já viu que o Romeu, quando ele está com os nossos cachorros, ele olha no olho, assim, é quase como se ele conseguisse entender o que eles estão falando? Então, o Romeu tem superpoderes. Ele tem superpoderes, ele entende o vento, ele conversa com a natureza, ele tem superpoderes de conseguir entrar na água gelada que ninguém consegue e ele não sente o frio. E cara, eu fui contando isso para eles de uma forma que quando acabou o Stefano, o meu menor, olhou e falou assim, e por que você só deu superpoderes para ele? Não deu para mim? Aí eu falei, não fui eu, foi o Papai do Céu. O Papai do Céu deu, mas assim, a gente tem um superpoder que é conviver com o Romeu e aprender com ele, porque assim, ele tem esses superpoderes, mas ele precisa de muita ajuda em outros aspectos que ele não consegue entender o nosso mundo. Amigos, é a nossa internet, certo? A nossa internet hoje está daquele jeito, mas vai dar certo. Sabe, dignos, éticos, porque eles cresceram dentro de um lar especial, certeza absoluta. Quando você anuncia no Google, os anúncios de busca são apenas... Vocês conseguem me ouvir agora direitinho? Sempre que eu assisto esse vídeo, me traz assim diversos questionamentos e é importante nós, enquanto educadores, pais, estarmos cientes da responsabilidade de cuidarmos e educarmos uma criança autista. Nós estamos vivenciando hoje uma realidade desafiadora, mas não impossível, né? As nossas escolas, as nossas famílias estão sendo premiadas, né? Agraciada com uma criança autista, ou com várias crianças autistas. E a gente precisa entender que são crianças que aprendem de uma forma diferente. Elas reagem de uma forma diferente. E, às vezes, nós professores estamos tão condicionados a estarmos trabalhando aquele conteúdo de sala de aula, aquele conteúdo de livros, de diagnósticos, de avaliações, e que nós não paramos para refletir sobre o aprendizado de uma criança autista. Às vezes, eu, professor, eu fico muito preocupado porque eu sou cobrado pelos indicadores. E quando eu tenho uma criança especial, né, uma criança autista, que ela não consegue fazer uma avaliação, ela não consegue aprender a ler e a escrever como eu gostaria, eu às vezes me decepciono. Mas compreendam que o aprendizado
ele é constante. Ele vai se construindo ao longo dessa caminhada educacional. Então, é através de uma interação, é através da inserção da criança dentro da sua rotina pedagógica que irão surgindo aí as habilidades atingidas de forma efetiva. Então, é preciso nós professores, nós pais, estarmos abertos a esta transformação, né? Cada criança tem o seu tempo exato para aprender, para evoluir. O tempo da criança é diferente do meu tempo enquanto professor. E às vezes nós estamos com uma sobrecarga de desafios e queremos que o aprendizado aconteça no meu momento. Então é importante nós termos essa consciência, né? Então, esse vídeo nos traz uma gama de ideias, uma gama de vivências. Será que eu, hoje, consigo lidar com uma criança autista de forma carinhosa, de forma segura? A minha fala, o meu posicionamento, o meu olhar, a minha abordagem é uma abordagem segura? O meu olhar é um olhar que transmite afetividade, que transmite segurança? Será que eu só consigo falar com uma criança na base da gritaria, na base do desconforto? Então, tudo isso nós precisaremos reavaliar. Nós precisaremos ganhar a confiança de uma criança. Nós precisaremos levar sempre uma injeção de ânimo, de motivação, de desafios para estas crianças. Hoje vocês percebem que as nossas escolas estão recheadas de desafios, mas eu, professor, eu reforço sempre, preciso estar aberto para criar possibilidades que possam desenvolver uma rotina mais sadia, uma rotina mais efetiva. E dentro dessa concepção, agora nós estaremos apreciando as experiências, os depoimentos de algumas colegas, né, de alguns companheiros aqui do ambiente virtual, né? Foi colocado o convite e a equipe entrou em contato com algumas pessoas para trazerem suas experiências, para trazerem as suas ideias, certo? Porque às vezes é através da ideia, da experiência do outro que eu consigo sanar, apagar alguns incêndios que eu estou vivenciando dentro do meu cotidiano, seja ele familiar ou pedagógico, certo? Então, eu gostaria muito de parabenizar as meninas que aceitaram esse convite, né? Que estão aqui com o coração cheio de felicidades, de alegria, para estarem partilhando dessas vivências. Isso deixa as nossas aulas mais concretizadas, mais efetivas, certo? Porque é através da experiência do outro que eu posso melhorar a minha prática de sala de aula, a minha rotina pedagógica. Então, eu gostaria de, nesse momento, convidar a professora Eridan, certo? Ela que tem aí uma experiência interessantíssima na área, né? Além de alfabetizadora, ela tem esse jeito diferenciado de fazer essas abordagens, e na fala dela vocês irão perceber que, assim, como é simples você trabalhar, você acompanhar uma criança autista. Detalhe importante, reforço sempre: o meu planejamento não é para mim. Entendam, o meu planejamento é para os meus alunos,
é para as minhas crianças, é para os meus adolescentes. É importante nós estarmos aqui destacando que o professor da sala, ele precisa fazer a inserção dessas crianças dentro dessa rotina pedagógica. É preciso eu, professor, estar aberto para levar sempre uma novidade para as minhas crianças. Deixar a criança autista, que esse é o nosso foco, de lado, mandar para a coordenação, deixar ela no cantinho, não é inclusão. E hoje, infelizmente, nós ainda vivenciamos experiências como essas. Então eu reforço, eu peço a todos vocês que estejamos abertos para dar sempre o melhor, ok? Então, a nossa queridíssima Eridan estará fazendo a abertura. Em seguida, vem mais experiências, depoimentos riquíssimos. Enfim, tia Eridan, carinhosamente, como todos falam, seja bem-vinda e você está com a palavra. Boa noite, meu povo. Esse Lopes quer me matar, gente. Então é isso, ó, gente. Como você falou, é desesperador para um professor dentro de uma sala de aula lidar com criança autista sem ter a mínima condição, sem ter ajuda, sem ter apoio, né? E aí, ano passado, eu tive essa experiência. Eu faço meu plano para os meus alunos, porque a gente é muito cobrado. Eu trabalho no quinto ano. Quinto ano é uma série avaliativa, onde eu tenho que dar tudo de mim, né, para avançar o aprendizado dessas crianças, sem contar que ainda tem essas outras crianças autistas, imperativas, para dar conta. Então, não é fácil. Como você diz, é desesperador mesmo. Para mim, que quero fazer... Oi, meu amor. Né? E aí eu acabo me sobrecarregando, mas é assim, tudo é um tempo, né? A criança tem o seu tempo. Em sala de aula, como eu faço meu plano para a turma, no geral, eu tentava encaixar essa criança autista de algum jeito. Eu tinha que, pelo menos 2 vezes na semana, um dia, fazer alguma coisa com eles, porque eu ficava angustiada. Quem está numa sala de quinto ano não é fácil, gente. Tá entendendo? E aí eu tinha que dizer, gente, essa criança autista, ela não pode estar só olhando para mim. Vamos lá, turma, vamos me ajudar, vou trazer um jogo. E tirava ali 5 minutos, 10 minutos, e vamos lá, vamos ajudar essa criança, porque eu via a necessidade dele. Tá entendendo? E para mim era angustiante, sabe? Certo? Você botou lá um comunicado lá no grupo de um professor, né, que ajudou o aluno por conta dele gostar muito de um personagem, né, do Chaves. E eu entrei, eu disse, poxa, eu me lembrei logo, meu aluno gostava de celular. Né, lá se vai eu arranjar celular quebrado, sem funcionar, para ele estar mexendo e tudo, sabe? Tudo para chamar a atenção dele, para trazer, ficar na sala de aula, porque não é fácil. Tem hora que ele não queria ficar, queria sair. E aí é assim. Então, eu me lembrei muito desse professor quando eu fiz isso. Né? O menino, ele tudo de celular, ele sabia. Toda a marca de celular, queria meu celular, perguntava tudo. Então, é assim, gente, motivação. A gente tem que correr atrás, tem que fazer o nosso... A gente tem que dar o nosso melhor. Porque se não for assim, não vai... Tá entendendo? E assim, a gente não pode desistir, não. Eles demoram, né? Demoram, não é fácil, não é de um dia por outro, mas se a gente fizer com amor, né, acho que fica um pouquinho, certo?
E aí hoje eu fiz uma experiência, né, de um jogo que acalma, né, pode, dependendo da crise da criança autista, né, porque é uma garrafinha simples, mas que na maioria das vezes você sabendo botar ela na hora certa, ela acalma, assim, a criança. É tanto que meus alunos dizem assim, vai, eu tô calmo, mexendo com a garrafa todo o tempo, né? Então, assim, foi uma ideia que surgiu ali, foi dia da água, usei a água, fiz ali desenrolei ali uma atividade com eles, fui na sala do AEE, infelizmente, na hora que eu estava gravando, o celular não pegou, tinha uma criança autista, eu levei a garrafinha para ele, essa criança sem entender, né? E eu lá, mas, poxa vida, era para me ter gravado, tá entendendo? Mas não deu certo. Mas o que vale foi a intenção. Demos as garrafinhas lá para a sala do AEE, para as crianças autistas, as crianças começaram a fazer a festa a tarde toda lá com essa garrafa. Né? E é isso, gente. Eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de, igual o Lopes, eu gosto de coisa lúdica, sabe? Quanto mais jogo eu tiver para me fazer, melhor. Certo? Sempre dando o meu melhor, da maneira que eu posso. Isso. Ótimo, excelente, tia. Nós sabemos que através da ludicidade, que não só as crianças autistas despertam esse olhar mais efetivo, né, esse olhar mais de desenvolvimento. E é importante o professor ter essa sensibilidade. A gente sempre pontua a questão, eu, professor, preciso me colocar no lugar do outro, saber as necessidades do outro. Né? Então, através de algo tão simples como uma data, né, o dia da água, você faz uma aula lúdica, você desperta esse interesse neles, você traz o concreto, você anima toda a turma. E o mais legal, né, Lopes, que eles aprendem, foi uma aula. Eles, tia, por que nós vamos fazer essa garrafa da calma, a garrafinha da calma? Aí eu vou explicar, né? Crianças autistas. Tia, mas eu tenho colega, eu tenho meu vizinho, eu conheço um autista, e isso aqui ajuda, então eu vou dar de presente. Aí eu fiquei assim, encantada, né? Foi assim um trabalho que valeu a pena. Né? Tudo que a gente faz vale a pena, gente. É só a gente fazer com carinho, com vontade, que dá certo. Ótimo, perfeito. Sheridan, mais uma vez parabéns pela colocação. E dando sequência, eu gostaria de anunciar a professora Leane, também ela vai trazer um relato excelente para o nosso convívio, né? Nós conversando aí ao longo dos dias e ela falando que assim, Lopes, eu já tenho a fundamentação teórica sobre o autismo. Agora eu quero mais ideias práticas para que eu possa desenvolver esse trabalho. Lopes, só então, mais assim, um pouquinho aí. Eu me lembrei agora, eu vi a tia Lidiane aí, né? E aí eu encontrei com ela na rua e disse, meu Deus, eu tô doida para fazer um jogo para me usar na sala de aula com esses meninos, mas não tá dando tempo, muita correria. E aí, tia, deu certo hoje. Eu não sei se valeu aí, né, Lopes, mas eu fico olhando esses jogos aqui, me dá vontade de eu fazer, tá entendendo? Eu tia Lidiane, tomara que dê certo de eu fazer, mas deu. Deu certo. Que coisa boa. E eu vou fazer. Tia Lidiane, é a confirmação que o trabalho, né, que o curso está sendo concretizado com sucesso, não é isso? Maravilhoso. Maravilhoso. Desafiador, viu? Oh, coisa boa. Boa noite, pessoal. Professor, boa com noite, certeza, né? Até porque, como a Sheridan falou, foi um momento que ela uniu tudo e tudo foi positivo, até da forma de acabar com o capacitismo, né? Das crianças, elas crescerem compreendendo a deficiência do outro e respeitar, né? Que a gente precisa respeitar o outro. E para acabar realmente com o capacitismo da visão das pessoas como coitadinho, como deficiente, como incapaz, como quem tem que ficar lá no cantinho. E eles terem uma visão de acolhedora,
né? E social, foi importante demais, divino. Eu fiquei encantada com as fotos. Um vídeo. Tinha cada experiência bacana, né? Então, nesta reta final, nós iremos trazer realmente vocês para essa interação, para essa vivência, porque vocês estão escondendo muitas coisas, então vocês não podem esconder, vocês precisam partilhar, entendeu? Estou fazendo algo interessante na minha sala, tira uma foto, né? Posta lá no grupo. Eu acho que isso motiva. Oi? Perdão. No caso, nós teríamos só mais 2 encontros, né, professor? Mas daqui a pouquinho eu vou colocar uma proposta. Porque, tá bom? No caso, a gente ainda tem, no slide ainda tem muita coisa para ser falada. Nós vamos falar ainda de medicamentos, de rotina, né, complementação da birra e da crise. Tem tanta coisa ainda para a gente falar. Eu acredito que uma aula só vai ser pouco. Não dá. Vai ser pouco. Com certeza, tia Elidiane, estaremos fazendo uma reorganização, né? Eu acredito, vamos conversar direitinho, porque o importante é o conhecimento, né? Então, é um curso que está sendo, assim, simplesmente perfeito. Porque vocês estão, além de levar a teoria, a prática está acontecendo, e isso é muito gratificante. Então, assim, estamos num ambiente virtual, com muitas pessoas, né, se envolvendo nesse processo, e é realmente uma contribuição valiosíssima para o trabalho que vocês irão fazer em sala de aula. Tá bom? Então, agora eu passo a palavra para a Leane, certo? Ela é de Guaraciaba também. Tem aí uma contribuição fascinante para estar partilhando conosco. Minha amiga, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Vou começar me apresentando para quem não me conhece. Jeane, você tá tão chique, mulherzinha. Obrigada. Eu acho que o momento merece. Bem, vou continuar me apresentando. Me chamo Leane Rios, para quem não me conhece. Sou pedagoga, recentemente pós-graduada no transtorno do espectro do autismo, e sempre em constante formação, sempre buscando me aperfeiçoar nessa temática. Primeiro porque eu sou professora, estou em sala de aula no momento, não estou, mas estou à frente de uma escola que tem crianças autistas como qualquer outra escola hoje em dia da rede, a gente sabe que tem, mas também por um motivo pessoal, que mais tarde eu vou dizer. Aí, a minha experiência hoje, que eu quero trazer para vocês, assim, está muito em sintonia com o que o Lopes falou. O que eu vou falar é praticamente tudo que já foi explanado aqui, mas eu vou falar da minha maneira. Já tem 2 anos que eu trabalho em uma escola e eu estou como gestora, estou à frente da escola. Minha experiência ela não é tão ampla, porque eu não estou às 4 horas dentro da sala, mas sempre que posso estou por ali e observo o trabalho das professoras em sala. E assim, é fundamental para que a gente consiga desenvolver um ótimo trabalho que exista-se empatia. Essa questão do respeito, a gente já escuta falar demais, já está muito clichê. A gente tem que respeitar, a gente tem que incluir, mas às vezes esse respeito ele vem carregado de uma lei. Às vezes é obrigatório a gente respeitar, a gente tratar bem. Então a gente vai fazendo isso porque é lei, é obrigado. Mas às vezes não surte efeito por isso, porque tem muitos profissionais que trabalham com respeito, mas não trabalham com empatia. Na minha escola, todas as profissionais, também é uma escolinha pequena, né? Nós temos poucos profissionais, mas eu posso dizer que todas trabalham a empatia. Eu tenho 3 profissionais aqui que trabalham comigo, que está no curso. A professora Mary Araújo, a Edna assistente e a Jéssica, que é uma professora e mãe de um aluno. Gente, esse pessoal trabalha com empatia tão grande com essas crianças que não tem como não dar certo. Porque elas trabalham com amor, a gente sente o amor.
Nós temos uma criança na sala, 2 crianças na sala autista, uma totalmente diferente da outra, uma interage mais, outra interage menos, mas as aulas têm inclusão na prática, não tem aquela famosa segregação. A criança participa, nem que ele esteja ali só andando, a gente acha que ele não está entendendo, que ele não está assimilando, porque a criança é maravilhosa na questão didática, de escrever, de fazer, mas assim, a socialização ainda é um pouco comprometida. Já tem a outra que tem mais socialização e tem menos habilidade para a prática. Mas eles participam de tudo, porque a professora coloca na perna, a assistente vai lá quando ele não quer ficar, a assistente vai lá dar um abraço e chama ele e tira uma brincadeira, daqui a pouco ele está ali. No início, sempre que eu chegava na sala, eu fazia carinho, às vezes ele não queria. Já por final, agora que eu chego, que eu falo, ele já me abraça, a gente já vê a diferença. Então, assim, gente, a empatia, o amor, realmente, a caridade, como diz a palavra de Deus, sem ser essa caridade aí de peninha, ela faz total diferença na vida da criança. Não vamos ter pena de uma criança autista, ela não precisa da nossa pena, ela precisa do nosso amor. E aí também nós vemos a questão também de que o Lopes falou, casou muito com o que eu ia trazer para vocês. Eu comparo a criança autista com um terreno. O terreno ali você planta, joga a semente. De primeiro você não vê nada. Passando-se os dias, você vai ver que vai brotando. E aí, com o tempo, ela vai virando uma árvore e daqui a pouco ela está dando frutos. A criança autista ela é a mesma coisa. A gente fala 1, 2, 3, 4 vezes, a gente acha que não está assimilando nada. Mas daqui a pouco ela vai te dar a resposta da maneira dela, do jeito dela, ela vai te dar o retorno. Não tenha dúvida que ela vai lhe dar o retorno mais cedo ou mais tarde. Os estudiosos falam, não canse de falar, de contar uma história, de conversar com a criança. Você, às vezes, mãe, está conversando, você acha que ela não está entendendo nada. Daqui a pouco, ela vai te dar a resposta. Isso é uma coisa que é real. A gente, às vezes, é que somos muito impacientes, a gente quer que dê a resposta ali na hora, no momento que a gente quer. Mas as coisas não funcionam dessa maneira. E assim, a minha experiência, né, pessoal, é porque eu sou mãe de uma criança que ainda está em processo de investigação de autismo, mas que eu já aprendi muito com esse universo com ele, e também na escola, profissionalmente, assim, falando. Mas, assim, é dessa forma. É tudo que o Mion falou. É você ter paciência, é você ter amor, amar além do limite, porque tem hora que você não tem mais forças, mas você tem que amar, né, e tem que insistir, e vai dar tudo certo. E, assim, nessa semana, meu filho, ele vai para a escola, e ele fala algumas palavras, mas ainda não fala muitas coisas. E sempre, desde o início, eu já tenho 2 anos que ele está na escola, ele está com 3 anos, e agora que ele vai desde os 2. E eu sempre pergunto, Uriel, o que foi na escola? O que teve na aulinha? Me diz para a mamãe. Ele nunca falava, ele nunca entendia, assim, não sabia me expressar como é que tinha sido. E nessa semana eu falei, perguntei. Aí ele falou assim, mamãe, água. Aí ele fez o movimento da água. E eu, Uriel, tu quer água, filho? Tu quer beber água? Não, mamãe, não, água. E eu, Uriel tá com sede, mãe, vai buscar água pro Uriel. A mãe trouxe a água, Uriel não quis. Aí tudo bem, eu nem me liguei na correria, nem me liguei que era a semana da água, né? Aí quando foi à noite, eu falei, Uriel, vamos fazer a atividade. Que eu peguei o caderno, na hora que eu olhei, era o tema água. Então ele me disse, né, da maneira dele, que ele tinha estudado água. Então, assim, fica alguma coisa. A gente é que às vezes não sabe interpretar o que eles querem dizer, ou às vezes eles não dão a resposta para a gente do jeito que a gente quer, mas que eles estão assimilando. Então, não cansem, professores, de incentivar os seus alunos, não cansem de inserir eles em tudo que vocês forem fazer, assim como as minhas professoras fazem, em tudo elas colocam. Se a criança não quer, a gente respeita, mas apresenta, a gente fala, a gente mostra. Sempre busquem falar com as crianças que não são verbal na altura dos olhos deles, para que eles vejam vocês falando, porque a criança autista, ela demora a falar justamente porque ninguém aprende a falar pelo ouvir, aprende pelo ver. E às vezes na correria, na dispersão deles, eles não observam tanto. Tentem falar para que eles vejam vocês falando de igual para igual, tenham paciência, insistam.
que busquem os hiperfocos dele. Hiperfoco é muito bom, a criança quando tem hiperfoco. No caso, meu filho, que nós ainda estamos em investigação, ele não tem hiperfoco com nada. Mas quando a criança tem, é muito importante o hiperfoco, porque você consegue trazer mais ele para perto do seu mundo, porque você mostra a atividade. Eu sei que é trabalhoso. Todo dia você pesquisar uma atividade diferenciada com o hiperfoco dele é trabalhoso, mas se você quer ter resultado, você tem que arregaçar as mangas e buscar sempre estar trazendo essa criança para a escola no universo dele, porque se ele não se interessar e você não se esforçar para inserir ele, trazer realmente a verdadeira inclusão e não a segregação, ele não vai dar o retorno. Mas também acalmar assim, o coração de vocês como mãe, assim, de uma criança que possivelmente possa ser autista, que vocês não se cobrem tanto. É um passo de cada vez. A gente ensina todo dia um pouquinho, e se um dia ele der uma resposta positiva para aquilo que você falou, você já ganha um dia. Eu ontem ganhei meu dia, né? E assim a gente vai ganhando dia após dia, a gente vai ganhando dia. E é só isso mesmo. Excelente. Leane, parabéns pelas colocações. E assim como a tia Eridan, você transmitiu bastante segurança, né, em fazer essa abordagem. Como é importante nós, professores, termos esse olhar clínico, saber a necessidade da criança, saber que ela aprende dia após dia. São passos, certo? Às vezes eu, professor, quero iniciar um conteúdo na segunda-feira e na sexta-feira, no final da semana, eu já quero, efetivar aquela habilidade. Infelizmente não é assim, é um processo. Eu, professor, preciso ter essa consciência e ter essa segurança. Lidiane, você gostaria de pontuar algo sobre a fala das duas meninas? Pois é, já ia levantar aqui a mãozinha. Assim, a fala da Leane, né, é sensacional. A gente observa que ela realmente segue já todos, como você diz, já tem realmente muita bagagem, né? Isso é muito bom. Quando ela pergunta a ele como ele foi na escola, né? Hoje é interessante, assim, uma dicasinha para ela e para as demais também. A gente está trocando esse como você foi na escola por... Hoje teve historinha. De que foi a historinha para você estimular além? Está entendendo? De que foi a historinha? Foi de qual personagem? Como ele está vestido? Você cantou alguma musiquinha? Ajuda a mamãe a cantar a musiquinha. Qual seria a musiquinha? Ou então, você gostou de hoje? Por que hoje foi legal? Então, a gente está estimulando mais do que apenas como foi hoje na escola, né? Porque aí você limita pouquinho, mas muito bem, você está de parabéns. Perguntar também em relação a qual amigo que ele mais gosta, né? Qual amiguinho que você gostou hoje de brincar? Então, a gente trabalhar a afetividade, a socialização, né? Se ele disser que não gosta de algum, a gente começar a trabalhar, mas ele é um amiguinho legal, e incluir também ele no ciclo social, e perguntar o porquê que ele não gosta, porque a gente também tem que compreender, né? Perguntar se alguma coisa deixou chateado, não tem pessoas que entendem que é de uma forma instrutiva, pensando que está estimulando ele a criar histórias, de certa forma, não. A gente tem que compreender porque muitas vezes a criança às vezes não quer mais nem voltar à escola. Hoje eu não quero ir, né? A escola está chata, a sala de aula é ruim. Então, para essas crianças, que claro que não generalizando, é importante trabalhar o porquê que ele não gosta de estar ali, né? Porque que hoje deixou ele chateado, trabalhar de uma forma positiva. E eu até anotei aqui, quando ela falou também em relação das profissionais, né, da equipe dela, a gente, claro que as pessoas são neurônios espelhos, os profissionais que vêm com a gente, eles se espelham na gente. Possivelmente ele vê em você, né, essa força, vê em você esse exemplo, vê em você esse amor que a gente realmente precisa. Como a tia Eridan disse, né? Tudo que a gente faz, a gente pôr com amor, eles mesmos sentem. A gente sente, né? Imagine as crianças. Então, assim, é sensacional. E lembrando que as crianças autistas, elas são muito visual. Dependendo do nível que ele esteja, eles são muito visual.
Então, quanto mais a gente trabalhar o visual com eles, mais sucesso nós vamos ter. E sempre, pessoal, vamos acreditar nessas crianças. Eles aprendem sim. Não da forma que a gente quer no estalar dos dedos, claro, né? A gente precisa só respeitar a limitação de cada um. Mas eles aprendem com certeza. Com certeza. Ótimo, excelente. Então, meus parabéns às duas meninas que já compartilharam suas experiências. Excelente. Tia Lidiane fez aí os complementos. E dando sequência, vamos trazer mais uma vivência. A professora Eliane está presente. Consegue nos ouvir direitinho, Eliane? Consigo. Ótimo. Pois, seja bem-vinda. Você está com a palavra. Obrigada. Boa noite a todos, inicialmente. Tia Lidiane, boa noite. Parabéns pelo trabalho realizado. Tia Leane, as demais também que já postaram aqui no grupo seus trabalhos. Parabéns. Bom, como eu falei nos primeiros encontros, eu sou professora de reforço, trabalho na minha casinha, né, no momento, e estou tendo, sim, a experiência com a criança autista, né, ele já tem 9 anos, diferentemente das demais, né, no caso da Tcherida já é o 5º ano também, enfim, né, mas, assim, como as tias já falaram, né, nós temos que ter realmente o amor, a empatia, apostar na capacidade da criança, né, e acreditar sim. No meu caso, com a minha criança, eu trabalho já a questão das imagens, né, como a tia Lidiane falou, quanto mais, assim, digamos, maior, mais a gente tem que explorar a questão de imagens, né. Eu estou até aqui com o caderninho dele para mostrar algumas coisas que eu gosto de fazer com ele, né, então, assim, eu vou procurar ser breve, para não tomar tanto tempo, né. Eu gosto, não sei se vai dar para visualizar com muita perfeição, mas eu tenho uns livros bem velhinhos, esses livros é que estão me dando suporte. Eu vou cortando gravuras, colo para ele, e em cima dessa imagem nós vamos trabalhando o português. Qual é a cor? O que é que você vê? Você consegue escrever para mim já o que você está visualizando? E aqui embaixo, com a letrinha bastão, não sei se vai dar para ver, mas aqui embaixo ele já está conseguindo escrever, né? Faltando algumas letrinhas, é claro, eu vou em cima, corrijo, ali junto com ele, com muita paciência, e aos pouquinhos a gente vai tendo progresso, né? Então, assim, eu faço muito recortes, vou colando para ele, procuro também colar EVA com as sílabas para a gente ir formando palavras, certo? Então, assim, eu procuro muito trabalhar imagens com ele. No caso dessa aqui, eu cortei as imagens ao meio, fiz tipo um quebrinha-cabeça para ele colar, e em seguida, embaixo daqui da própria figura, eu já pedi que ele escrevesse o nomezinho, procurando figuras que ele já tenha um conhecimento até do dia a dia, da própria realidade dele, né? E outros que não são tão da nossa realidade. Mas, enfim, hoje, tia, eu já consigo, depois de a gente já está partindo para 4 meses, hoje eu já consigo com ele intercalar já um pouquinho da matemática básica, né? Porque eu já percebo que ele já está mais inserido ali no português, e hoje eu já estou procurando quebrar mais, tirar mais um pouco só de sílabas, de palavrinha, já estou procurando inserir também no mundinho dele um pouco da matemática, até porque eu quero dar um complemento do que ele está trazendo das atividades da escola, né? Então, assim, hoje eu vejo que nós temos, sim, um grande progresso. Hoje eu já consigo tirar dele o nomezinho dele, tanto na bastão como na cursiva. A cursiva ainda um pouquinho, né? Como a gente sabe que não tem aquele tracejado ainda bonito, mas ele já consegue sim. Então, assim, com muita paciência, com muita delicadeza, né? Um jogo de cintura que a gente tem que ter sim, eu vou conseguindo. E creio que
assim, a tendência é melhorar cada vez mais, né? Procurando sempre dar uma sequência do que ele está vendo na escola. Né? Sabemos, é claro, que a cognição é diferenciada, todos nós temos essa consciência, a gente sabe disso, né? A gente vai trabalhando ali conforme ele vai dando resultado, a gente vai avançando, no meu caso, eu vou avançando um pouquinho, né? Então, assim, com muita paciência, mais uma vez, com muita empatia, a gente vai conseguindo colher os frutozinhos da gente, né? Então, a minha experiência não é tanta como as que estão em sala de aula, né? No meu caso, eu consigo ter um rendimento melhor, porque é só eu e ele, né? Bem diferente de você estar ali com 15 a 20 crianças. E eu creio que é por isso que eu tenho esses bons resultados hoje com ele, né? Nessa questão, porque quando ele chegou para mim, como eu relatei anteriormente, nem os encontros vocálicos ele não reconhecia, né? Então, hoje nós, graças a Deus, é assim, acho que com a paciência mesmo, com carinho, com amor, graças a Deus, assim, que hoje ele já está conseguindo, né, ler palavras de sílabas, as monossílabas, já consegue as trissílabas, já está começando a formar frases, né? Algumas frases têm os conectivos, que a gente sabe que alguns não conseguem, né? Mas é válido, né? Isso, desse jeito. E a gente vai ali, conforme ele vai apresentando os resultados, a gente vai, eu vou trabalhando, né? E assim, estou satisfeita, sim, com o resultado dele. Estou satisfeita, porque quando ele chegou para mim, eu fiquei bem temerosa. Será que eu vou dar conta? Como é que eu vou fazer? Mas eu acredito que aos poucos, quando a gente vai estudando a nossa própria criança, conhecendo o jeitinho de cada um, a gente vai ali trilhando um caminhozinho com eles, né? Bom, o que eu tinha para partilhar seria só isso mesmo, né? Porque se a gente for conversar aqui, a gente vai a noite toda, né? Mas eu estou procurando sempre fazer assim, procurando inserir um pouquinho de cada coisinha que eu vejo que ele já está ali melhorando, aí eu já vou dificultando um pouquinho para estimulando cada vez mais, né? E é isso. Obrigada. Eliane, eu estou aqui vibrando. Eu estou vibrando. Boa noite, pessoal. Desculpa, professor. A sua conquista aí, viu, Eliane? Assim, estou encantada. Parece que é eu que estou ali no teu lugar. Mas quando você tem um aí do seu lado, você vai conseguir. Com certeza, né? Então, assim, eu procuro trabalhar a questão de muitas gravuras, recortes, em cima das gravuras a gente faz contagem, embaixo escreve já o nomezinho. Então, é uma contextualização, né, da melhor forma possível que ele possa compreender, porque eles compreendem sim, gente. Isso é já fácil. Assim, no meu caso, em sala de aula, né, o negócio é puxado, né? Porque ele já sabia o horário que eu tinha que dar atenção para eles. É tão impressionante a rotina. Né? A rotina ali é fundamental, gente. Não tem como escapar, não. Sim. Quando eu estava dando minha aula, que passava já um pouquinho do horáriozinho que era para mim estar com ele já ficava me puxando, sabe? Porque olha, eu me desdobrava, gente. Assim, é uma loucura quinto ano. Xeridão, vou pegar aqui um parapente, vou descer a serra, vou lhe ajudar, viu? Ah, eu aceito, viu, ajuda. Mas é isso, pessoal, as meninas que estão em sala de aula sabem muito bem como é isso, né? Enquanto você está com um aluno, 2 alunos, você ainda está ali dando aquela força maior, mas quem está na sala de aula com 28 alunos como eu, sabe? Né? Ano passado foi 29, esse ano 28. O autista que eu tinha na sala esse ano foi embora, foi morar em outro lugar, mas ano passado eu tive a oportunidade de ter alunos assim, me desdobrei, eu dei o meu melhor, e aí acho que ficou um pouquinho, é tanto que eles ainda sentem, vão lá na onde eu tô, sabe? E é isso, a gente vai fazendo e
A gente vai seguindo, porque assim, eu fico imaginando, pessoal, como é que vai ser daqui para frente esse pessoal que não está procurando recursos, socorro, gente, porque não é fácil, não é fácil. E assim, eu sou uma professora que eu não sou de estar brigando nem gritando, eu vou lá com jeitinho, né, com aquela artimanha, com aquele jogo de cintura, porque tem que ter na sala de aula. E aí eu fico me perguntando, gente, como é que vai ser esse pessoal que não tem paciência, e é só o que a gente está pegando agora, é só que está aparecendo crianças assim, não só autista como hiperativo, né? Assim, é preocupante, está nas mãos de Deus, vamos fazer a nossa parte. Só fazendo um complemento bem rapidinho, quando você bem falou, né, assim, que tem pessoas que realmente têm profissionais que não se preocupam, né, e nós sabemos que de um certo tempo para cá, a tia Lidiane, como é a profissional, nossa, ela sabe muito bem disso, né, nós percebemos realmente que teve um acréscimo muito, muito elevado. Nós não sabemos quais são as reais causas, mas que a gente percebe que tem muito. E assim, Sheridan, nós sabemos também, e eu entendo muito, né, tem a questão da saturação de sala de aula, professoras que já estão ali quase beirando o seu tempo de aposentadoria, estão em sala de aula com crianças de infantil 4, 5, gente, eu acho assim uma tortura, desculpa eu estar falando isso aqui é um desabafo que eu faço aqui no grupo, perante a todas que estão. Você falou tudo, meu amor. Eu acho, assim, de uma inteira falta de compreensão da gestão dos municípios em si, porque, assim, uma senhora já com quase 70 anos, desculpa eu estar dizendo, estando dentro de uma sala de aula que já trabalhou a vida toda ali, já se desgastou tanto, e ainda tem que estar ali batendo cabeça com as criancinhas, que nós sabemos que para trabalhar com criança, você deita, você rola, você pula, você tem que ter disposição, e muitas já não estão mais com essa disposição, né, Sheridan? Então, assim, é difícil, gente. É o pior, Eliane, que justamente essas pessoas que estão ali para dar apoio, para pegar o aluno, para dar um reforço. E aí, gente? É complicado, né? Professor, as meninas vão falando, aí eu vou coçando a língua e vou fazendo aqui algumas anotações em alguns pontos. Pode ficar à vontade, viu? Cadê a Eliane? Eliane, vamos ficar quieta, porque senão a gente não termina hoje. Parei! Cadê a Eliane, que não vai dar o depoimento dela, né? Então, assim, gente, ela tocou num ponto importante demais, né? Quando ela falou assim, eu dou um pouquinho para nós, quanto profissionais, mas para eles é muito, né? É aplausível, como a Leane falou. Cada passo, cada conquista, diariamente, o mínimo para nós é o máximo para eles, então é aplausível, né? E também sobre o reforço escolar que você falou, você está de parabéns, até porque a criança com transtorno e com dificuldade da aprendizagem precisa ter um explicador para ele. Nós não podemos misturar crianças de níveis, por mais que estejam na mesma série. Não vai ter desenvolvimento. Até porque ele vai estar focando no que você vai estar explicando para o outro. A gente sabe que tem a necessidade de alguns profissionais colocar mais de uma criança, a gente sabe da realidade. Mas é importante que o profissional trabalhe com profissionalismo realmente. A gente sabe que tem um setor financeiro? Sim. Né? Mas assim, a gente encontrando profissionais que venham para somar, para fazer a diferença, é muito gratificante, porque a gente precisa de profissionais que somem, que façam a diferença. Qualquer um está cheio já no mercado de trabalho, né? E quando a gente fala das pessoas que estão em sala, quanto à idade, a gente sabe que ainda tem até aquelas que já estão cansadas, mas que têm um amor, que quer fazer alguma coisa, e quando é aquele profissional que é formado numa área, que colocam lá ele como castigo naquela outra área, meu Deus, se é um problema, se é eu digo assim, é um castigo para aquela criança que é típica, imagine para aquela criança que tem dificuldade de deficiência, pessoal, é um prejuízo, né? Enfim, então as pessoas realmente, os gestores, eles têm que olhar com um olhar diferenciado, não para o profissional que ele vai estar agregando ali, mas para as crianças que vão estar recebendo esse profissional, porque assim, o que vai ficar é nas crianças, o profissional vai estar lá ganhando dinheiro dele, dizemos assim, né?
Então, de certa forma, eles não vão estar pensando no bem-estar ou no melhor. Ele quer saber que no final do mês está caindo dinheiro no bolso dele. E aí, a sociedade, será que essa educação realmente está do jeito que nós desejamos, né? Igual está lá nos níveis lá, melhor do Brasil, não está, né? Então, assim, vamos fazer realmente a diferença, vamos fazer validar realmente o que nos impõe, vamos realmente estar ali para fazer a diferença, porque qualquer um mais um já está cheio no mercado de trabalho. E sobre a rotina, quando a Dan falou, pessoal, é muito importante a gente quebrar a rotina dessas crianças, certo? Eles são muito vidrados em rotina. Nós somos, assim, genuinamente a gente é. Se, por exemplo, você tiver em rotina fazer alguma coisa, por exemplo, no final de semana, se naquele final de semana seu você não conseguiu fazer aquilo, você já fica assim desorganizada. Meu Deus, eu vou começar a minha semana e eu não consegui fazer aquilo que eu faço de normal no sábado. Então, a gente já fica incomodada. Imagina as crianças atípicas. Então, é importante quebrar essa rotina dessas crianças. Claro que não bruscamente, mas de um jeitinho delicado para que ele não perceba. Ele vai sentir? Vai. É algo que está tirando ele da zona de conforto. E a gente precisa tirar ele da zona de conforto, pessoal. A gente precisa colocar eles o mais natural do dia a dia, do social. Certo? A gente precisa quebrar essa visão de que eles precisam de algo diferenciado, de uma forma menos fácil. Eu achei lindo quando a Eliane disse que quando o aluno dela está conseguindo aquilo, ela dificulta. Tem que dificultar. Se ele já consegue aquilo, ó, vamos para o próximo passo. Vamos tornar mais difícil, que é para ele ir lá buscar. E quanto menos a gente der nas mãos dele, mais eles vão ir atrás. Porque eles vão se adaptando àquilo, eles vão gostando cada vez mais. E é essa a nossa missão. Nós temos essa missão, é uma missão mesmo. Então, a gente está aqui para isso, né? Então, vamos dificultar, sim, vamos tentar quebrar essas rotinas. Vamos, naquele horário, você perceber que ele já está esperando aquilo. Tente dar uma saída de sala, pegar um copo de água, ou então, quando ele menos esperar, haja daquela forma que você tem costume de fazer, em um horário menos ou mais tardar. Se for mais tardar, explicar o porquê que não foi mais cedo, para que ele não fique tão preso naquele horário. Então, é importante a gente fazer a quebra dessa rotina. Vamos para o próximo, né, professor? Show, muito bom, perfeito, perfeito. Pronto, a Maria Cícera, ela levantou a mão. Maria Cícera, você gostaria de pontuar algo? Boa noite, pessoal. Peço até desculpa por estar entrando agora, mas é porque eu estava em outras atividades e o celular acabou descarregando. Mas, enfim, pegando aí a fala das colegas, no ponto aí que alguns profissionais já estão, né, vamos se dizer, até desgastando na sua área, né, que já tem alguns já com a idade avançada, que não tem mais paciência. Infelizmente é o que está acontecendo, certo? Tem alguns que têm medo até de falar com os pais sobre a dificuldade que as crianças estão tendo em sala com eles, né? E é uma coisa que eu acho errado. É encobrir. A criança está assim, tá ótimo, sendo que não tá acontecendo isso. Então, no meu ponto de vista, seria bem interessante o profissional ter mais assim um pouco de preocupação, né? Vamos dizer assim. E assim, conversar com os pais, saber como é que eles são em casa, na questão de uma aprendizagem, na questão de ajudar, de fazer alguma atividade. Porque eu estou em sala de aula com o Infantil 2. E graças a Deus a gente pegou uma criança, como eu acho que eu já até falei anteriormente, que a criança não queria pegar em nada. E hoje ela está conseguindo segurar uma banana, está conseguindo segurar uma colher na hora do lanche. Então eu cheguei para a mãe dele e falei, né? Vamos trabalhar isso. Tanto eu trabalho aqui na sala, como você trabalha em casa, que aí é um ajudando o outro. E ela, Cícera, é assim, assim, não, ele já está grandinho, vamos deixar ele ter mais um pouco de autonomia, né? Então, é muito importante que a criança tenha autonomia, gente. Porque tudo dado na mão, tudo não eu faço, isso não existe, né? E assim, Xeridão, adorei teu joguinho, tá? Adorei, não deu para fazer hoje, porque infelizmente a chuva de ontem, né, não deixou, então a gente não trabalhou hoje. Mas assim, eu queria dizer que eu comento desse curso, comento bastante,
E alguns já assim, oi, eu posso entrar, não sei o quê. Eu disse, mas não tem como. Desde o início que eu venho falando que é bom, né, você ter mais conhecimento, principalmente esses que já estão mais de idade, na rede aí de ensino, que estão aposentados, mas que continuam ensinando. Mas, infelizmente, colega, não dá mais para aceitar. Mas vamos se, né, se capacitar. Ai, eu não consigo, consegue, né? Então, eu, graças a Deus, assim, o que eu puder fazer pelos meus alunos, eu vou fazer, porque é muito gratificante um pai e uma mãe chegar para você e dizer, ai, meu filho conseguiu, porque você insistiu, você não desistiu, né? Então, gente, é isso, vamos fazer nossa parte, né? Professor, quando a Cícera fala em medo, né, a gente resume o medo como insegurança, né? A gente sente medo quando a gente está inseguro de algo. Quando você tem apoderamento de algo, você se sente capacitado. E a criança, ela não é diferente. Se ela sente medo de algo, ela está insegura com isso. Por exemplo, no ambiente, né? De certa forma, ela reage de forma agressiva. É uma forma de medo dela, de insegurança. E em relação a todo esse processo que a gente vive, pessoal, hoje, né, nessas aflições, que são momentos aflitos, é porque nós temos que considerar que são crianças. E nós estamos vivendo um momento de profissionais que acham melhor medicar, acalmar a criança, quando, na verdade, estão proibindo da criança viver a fase de criança. E a gente está focando muito no autismo, sendo que essa criança, ela é o João, o Pedro, o Paulo, enfim, ela é a criança como um todo, e hoje estamos tendo muito o diagnóstico apressado, não seria diagnóstico precoce, porque para o profissional fechar um diagnóstico, ele precisa ter um estudo, ele precisa viver isso que nós estamos vivendo dentro da sala de aula, ele precisa ter um relatório um acompanhamento, por exemplo, da Eliane, ele precisa ter um relatório da Sheridan, ele precisa ter um relatório da gestão, da coordenação, ele precisa de todos os profissionais que lidam com essa criança, principalmente da família. Então, assim, o que é que nós estamos vendo? As crianças vão para o neuro, às vezes, não conhece as fases do desenvolvimento, porque o foco dele maior seria o global, o cérebro como um todo, e aí acha mais fácil dopar essa criança para acalmar essa criança e vai bloquear a fase da vivência mais importante na vida dessa criança, que é o brincar, que é o correr, que é o pular. Aí nós, adultos, é que estamos sobrecarregados de tanta coisa que a gente não aguenta tanta energia dessas crianças. Mas se a gente for voltar atrás, nós também vivemos, ou nós fomos bloqueados de viver tudo isso. Então, hoje a gente pode até chamar as crianças do movimento. Porque são crianças que senta, que corre, que está assistindo, que levanta a perna. É normal. Aí a gente quer o quê? Algo que não nos tire do conforto. Porque se eu tiver uma criança que vai me chamar a atenção, que vai tirar aquela minha sala ideal, vai me tirar do conforto. Então, eu vou indicar como é que dá um remedinho, é um prejuízo na vida dessa criança como um todo, desde a medicação até bloquear ela de vivenciar aquilo, a não ser que caso que tenha um caso extremo. Hoje, se uma criança tem TDAH, as crianças estão sendo medicadas. Não pode. Né? Hoje nós temos um mundo infinito dessas crianças serem estimuladas de uma forma saudável. E no final é que nós poderíamos pensar no caso do medicamento, mas o que a família acha melhor, o doutor indicou, taca medicamento. Não pode. Então, nós estamos focando no autismo, focando, por exemplo, no doutor, porque, claro, ele é um médico que estudou mais além do que nós, mas, de certa forma, ele está um pouquinho eu vou dizer assim, desconectado da realidade de uma sala de aula, ele está desconectado do conhecimento das fases do desenvolvimento, ele está desconectado das fases do desenvolvimento que aquela criança deveria fazer naquela etapa, aí vem um diagnóstico apressado, e aí, né? Então, é diferente do diagnóstico precoce. Precoce vai ter que ter um estudo, eu vou agir de uma forma correta, em cima daquilo onde vai ser menos prejuízo na vida da criança. Então, a gente precisa permitir que essas crianças sejam crianças. E quando eles têm medo, é porque eles estão inseguros. E nós, quando temos medo, nós estamos inseguros. Mas, Tia Lidiane, tem pais
e chegou, foi para mim e falou que está mudando até o horário da medicação, porque na minha sala tem 3 crianças, foi diagnosticada. E mudaram o horário da medicação por conta dele não ficar enjoado em sala, dele não dormir, né? Ou o que a gente... Pronto, uma criança com TDAH é uma criança hiperativa. O que eu indico, por exemplo, quando chegam lá na clínica? Ah, mas ele não faz. Ele faz que tipo de atividade física? Ah, nenhum. Claro! Ele faz natação, ele faz futebol, ele faz ele faz Muay Thai, ele corre, ele anda de bicicleta, ele tem um dia da semana que ele vai pro pula-pula, você tira um momento para andar na praça com ele, você leva na lanchonete, nada disso o pai faz. E aí acha melhor dar uma gotinha para ele estar ali dopado, porque esse é o nome correto, pronto, é a tranquilidade dos pais, isso é um prejuízo na vida dessa criança. E aí quando a criança dessa tiver 30, 40, 50 anos, meu Deus do céu, como é que não vai estar o sistema fisiológico dessa criança? Vai ser uma criança mais doente. Aí sim ela vai se tornar uma criança doente. Porque, na realidade, hoje elas são crianças sadias. Nós é que estamos colocando, eu digo nós, quanto sociedade, é que estamos colocando essa doença na vida dessas crianças. Mas elas são o quê? Elas são apenas crianças, que elas precisam vivenciar essa fase que nós, adultos, eu digo nós, sociedade, estamos tentando bloquear com medicamento. Ah, que não pode isso. Não, ele não pode fazer isso. A orientação de alguns pais na escola é, não, ele é autista, ele não pode fazer isso. Questione por que não. Mas por quê? Porque, sim, você sabe o que é o autismo? Explique para os pais o que seria. Minha senhora, autismo não é doença, não. É uma característica de condição diferenciada. Se você, pronto, eu tenho a deficiência de baixa visão, isso é uma condição minha. Não é diferente de uma criança que tem um autismo na vida. Então, a gente precisa só deixar a sociedade em alerta que eles precisam trabalhar essas crianças como um todo. Trabalhar ele com autonomia, trabalhar ele com limite, com regra. Passou a birra, pronto, passou, meu amor, pois agora nós vamos fazer aquilo que a mamãe, ou o papai, ou o titio pediu para que você fizesse. Vamos fazer, fez birra de novo, quando passar, pronto, agora fez de novo, agora nós vamos fazer, porque agora já está tudo bem. Confere e não recuar. Porque muitas das vezes o que ele quer é isso. Se você recuar, eles vão se sentir, assim, mas agora eu sei como é que eu vou agir, que eu vou conseguir. E não, eles têm que compreender, assim como a criança típica ou atípica tem que compreender que nós pais, nós adultos, é que estamos assim, em cima deles de regras, de limite, porque eles são imaturos. Eles não têm autonomia de decidir nada dentro da casa, dentro de qualquer local, instituição, não. Nós, sim, nós estamos por exemplo assim, no cargo de ter esse poder de orientar eles de forma correta. Nós estamos no cargo, nós temos esse poder de orientar eles de uma forma correta. Nós temos um cérebro maduro, e mesmo assim a gente ainda falha. Imagine, né? Então, é muito importante realmente que nós colocamos e impomos limite, ter regra, quebra de rotina. Pai, mas naquele horário, paizinho, mas não é assim, vamos trabalhar, é muito difícil. A família é o principal que a gente precisa trabalhar, porque a criança ela vai vir como exemplo. Se você trabalhar só a criança, a gente precisa também trabalhar a família. É difícil? Mas não é impossível, pessoal. Às vezes baixa só uma resistênciazinha, é como a Leane falou do terreno, divinamente a colocação. Perfeito, é isso ali mesmo. Bem comparado. E a família também é isso. Se a gente colocar lá, impor, trabalhar, puxar, pedir, cobrar da família, ela vai nos dar, pessoal. Mas se a gente acoplar ela e também colocar essa visão que a família tem, nós não vamos sair para lugar nenhum. Nós nunca vamos dar o primeiro passo, porque a família já está limitando essa criança, a família já está tendo ele como doente, coitadinho, o autismo. Não, é o Pedro, é o João, é o Paulo, é o Lucas, é a criança. Ele só tem que entender isso. É difícil, Nada na nossa vida é fácil. Não vai ser isso que vai se tornar mais fácil. Tudo é difícil, mas a gente tem que ter persistência, certo? Excelente abordagem, Lidiane. Parabéns pela colocação. Show. Dando sequência, vamos ouvir aqui mais colegas. Merivânia, você consegue nos ouvir?
Merivânia também gostaria de deixar aqui o seu depoimento. Merivânia, você consegue? Ela apontou que a internet dela não estava muito boa. Vamos, Merivânia. A Elza de Poeiras. Ela disse também que gostaria de deixar o seu depoimento. Enquanto as meninas entram, Elza, você consegue nos ouvir? A internet dela está só oscilando, companheiras. Mas enquanto elas se organizam, não estou conseguindo. Elza, enquanto você entra, a gente poderá deixar o espaço para outras colegas estarem aqui deixando a sua mensagem, deixando o seu depoimento. Pessoal, quem gostaria de fazer alguma pergunta, de pontuar algo que não ficou bem compreensível, esse é o grande momento, tá bom? Quem gostaria? Eu adoro o debate, as conversas. Ótimo, perfeito. Bora conversar mais, meu povo. Vamos lá, pessoal. Quem gostaria de deixar aqui o seu depoimento, a sua experiência, a sua fala. Lopes. Oi. Pronto, eu vou fazer só um complemento aqui, quando a tia Lidiane falou sobre os limites, né? Quando a minha criança chegou para mim, ele vinha falando muito alto, estressado, gritando de uma tal forma que aquilo ali, quem fosse passando aqui por perto da minha casa, talvez pensasse outra coisa, né? E hoje não, tia Lidiane, com muita conversa, com muita explicação, olho no olho, tom de voz correto, hoje ele é um amor de pessoa. Hoje a mãe dele chega para mim e fala assim, nossa, você realmente melhorou muito ele. Hoje eu percebo uma mudança excelente no comportamento, na forma que ele está dentro de casa com a gente. Então, tudo isso, essa questão da gente impor regras, de impor os limites, aos poucos vai funcionando. Mas se a família não der a continuidade, nada disso vai adiantar, né? Então, essa questão, assim, de a gente colocar as regras e colocar os limites, eles assimilam rapidamente, né? Então, eu queria fazer só essa colocação a respeito de quando você falou dessa forma, tá bom? Ótimo, perfeito. A colega também, Merivânia, é isso? Ela gostaria de pontuar só porque ela não está conseguindo fazer a conexão. Mais alguém gostaria de deixar aqui o seu depoimento? Esse momento é o momento da partilha, né? É o momento para vocês tirarem as dúvidas, para vocês trazerem uma fala, porque é através da experiência que nós estaremos até replanejando a nossa aula de quinta-feira. Então, como é importante hoje nós termos essa concepção. Às vezes você tem medo de desafiar uma criança. Você às vezes, eu não vou desafiá-lo porque ele não vai conseguir. Então você já tem um preconceito, você já tem uma visão negativa da criança. E nós, professores, precisamos, dentro do nosso planejamento, sempre colocar um cardápio diversificado. Eu, professor, preciso
ser o grande mediador de conhecimentos. Eu preciso deixar a minha criança ser o protagonista do seu desenvolvimento. É colocar realmente eles para participarem, é tirar eles daquela ideia. Ele não consegue, ele é especial, ele, quando está agitado, ele surta. Então, como eu, professor, posso trabalhar esses conceitos? Como eu, professor, posso fazer essa abordagem? É importante nós, professores, entendermos que, por mais que a criança esteja agitada, mas eu, professor, preciso permanecer calmo. Eu preciso manter a serenidade. Professor, às vezes eles estão... Oi. Perdão. Quando você fala em relação ao comportamento, hoje é porque a gente foca em autismo, em TDAH, mas esse comportamento, muitas das vezes, comportamentos inadequados, vem dos transtornos disruptivos. Então, mas a menina só tem isso. Não, né? Tem tanta coisa com ele. Então, por isso que é bom o estudo, realmente, que eu vou conhecer ele, vou conhecer as limitações, vou conhecer as demandas, o que eu posso auxiliar, e a partir daí a gente conseguir resultado. Que a gente só consegue trabalhar o outro, a gente começa a trabalhar, conhecer a necessidade do outro, né? E quando você falou aí do tópico para o último encontro, no caso, né? Eu queria realmente também ver com as meninas o que elas gostariam que nós falássemos, porque no nosso último encontro vai ter o restante do conteúdo, que é sobre rotina, nós vamos falar um pouquinho dos medicamentos, que muitas das vezes seria... Eu sou totalmente contra, né? Em caso bem nível 1 e nível 2, eu acho que os pais não devem dar. Eu vou até contra a rotina do médico, porque assim, poxa, vamos tirar um pouquinho, os pais tiram, deu certo, deu, pronto! Né? Então vamos desfocar um pouquinho, tirar um pouquinho essa substância do corpo dele. Mas aí o sono, claro, ele vem na rotina de medicamento para dormir, que é a pessoa adulta que também, quando está adaptada àquilo, não vai, né, sentir falta. Então vamos tentar outras coisas até realmente ele conseguir se desvincular dessa substância, dessa necessidade. Então eu sou totalmente contra medicamento. Aí nós vamos falar um pouquinho de medicamento, vamos falar da continuidade das crises, e eu vou falar um pouquinho do que vem com o autismo, que no caso eu falei da outra vez, seria ADI, deficiência intelectual, seria, no caso, o comportamento disruptivo, seria o TDAH, né? Enfim, são condições mais básicas que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente está dentro da escola, mas a gente está focando só no autismo. Sendo que essa criança que tem o autismo, muitas das vezes ele vai ter muitas outras condições com ele. Então, a gente está deixando de passar despercebida, e muitas das vezes a gente tem aquela criança com TDAH que o autismo está passando despercebido, porque ele vai ter esses comportamentos, mas ele olha no olho, mas ele é muito social. Então, de certa forma, essa reação que ele está manifestando de uma forma do TDAH seria um incubado do autismo. Então, nós vamos trabalhar bastante isso no último encontro. Caso alguém queira que a gente comente mais alguma coisa de um assunto, né? Além, é importante que vocês falem, que é para a gente estar colocando no slide, tá certo? Excelente abordagem, tia. Excelente. Então, Lidiane, quando a gente fala na inclusão, né? E a gente, como profissional, a gente tem que colocar essas crianças, né? Para interagir com as outras, né? Para se socializar, na verdade. Mas, infelizmente, tem profissional que ainda pensa que não, ele não consegue, a gente vai fazer assim. Ele bem ali e os outros aqui. Então, infelizmente, ainda tem profissional que ainda querem ir por um caminho mais fácil. Você sabe o que está faltando hoje? A gente, quanto profissionais que tem que unir a educação com a saúde, a gente trabalha muitamente. Você sabe o que está faltando? Uma posição do gestor. Eu digo gestor do caso da gestão da escola. No caso, a Leane, ela tem as profissionais dela que hoje estão fazendo o curso. Elas estão buscando conhecimento. Então, cabe o gestor ter esse olhar diferenciado e exigir. Poxa, a equipe dele precisa dar resultado. Resultado não quantitativo.
mas focar no qualitativo. Então, cabe hoje o gestor que está na direção da escola ter essa delicadeza, esse olhar delicado e dizer assim, não, pessoal, vamos fazer a cada bimestre, trazer um profissional com tema diferente e exigir que os profissionais participem e exigir que eles também dêem resultado em cima daquilo que eles aprenderam. Aí, o que é que a gente vê hoje, infelizmente, são muitos profissionais que estão numa direção que tanto faz. Também, infelizmente, tem uns que faz a diferença? Tem, graças a Deus. Mas, infelizmente, nós ainda temos uma minoria que ainda está aí para atrapalhar o trabalho. Aí já tem aquele profissional que não quer fazer e ele não faz, é verdade. Porque não tem quem cobre, não tem quem o instrua, não tem quem prepare, não tem... Então, para ele tanto faz, né? Então, é importante que o gestor da escola tenha esse olhar diferenciado e que ele exija dos profissionais da escola dele. Porque só vai ter resultado se todos, pessoal, se todo mundo der as mãos. Não adianta só o professor da sala A se o do B não fizer. Não adianta. E essa criança aproximando não vai para o do B, não? E o professor vai ter que acompanhar? Não. E o trabalho daquele professor que estava aqui no A vai ser jogado de água abaixo? Não. Tem que ser validado. Foi esforço. Igual a Eliane e a Tia Dan falar aí que elas lutam, elas preparam material. Pessoal, isso dá trabalho. E aí, todo o meu trabalho que eu tive esse ano com essa criança, próximo ano o professor não está nem aí, vai pegar, quer dizer que ele vai ter uma caída. Ele vai regredir. Por quê? Porque o profissional que pegou, ele não está preparado para pegar ele. E por que ele não está preparado? Porque ele não quer? Ok. Ou então cabe a gestão agora exigir. Não, vamos dar... É um degrau, ó. O professor tem que estar preparado, o professor tem que estar preparado. Senão aí, pessoal, vai ser um caminho até meio do caminho, nada. E aí? Não. É mão dadas, pedir os profissionais, explicar para eles a importância, aos pouquinhos dá certo, dá certo. Aí quando tem uma pessoa que tanto faz, aí pronto, é o que eles gostam. Claro que não generalizando, né? Graças a Deus que a gente ainda tem profissionais excelentes, né? No caso, vocês que estão aqui. Ótimo, excelente. Pois, companheiros, fecharemos esse bloco, voltaremos na segunda-feira. Não deixem de apreciar as propostas colocadas lá no grupo, certo? Segunda-feira nós estaremos com uma nova abordagem. Tia Lidiane estará conduzindo esses assuntos importantes, essas falas valiosíssimas, para que nós possamos realmente colocar tudo o que ela está falando em prática, né? Então, a gente precisa estar mais uma vez aberto para aceitar as sugestões, para aceitar os desafios e, dentro dessa concepção, estarmos melhorando o nosso trabalho. Então, é como Vygotsky destaca em um dos seus trabalhos, como é importante eu, professor, conhecer o meu aluno, conhecer a minha criança, porque a partir do conhecimento, né, eu, professor, conhecer as características da criança, para em cima daquele conhecer, eu, professor, trabalhar algo que fortaleça o aprendizado, né, que desperte o interesse. Então, gratidão a vocês por mais uma aula, por mais uma interação, por mais Professor, uma... só um instantinho. Você bate muito na tecla de Vygotsky, né? E eu sou muito do Valon. Porque o valor é a afetividade, né? Como as colegas falaram, não existe aprendizagem sem prazer. Então, o último que ele vem trazendo isso, que é o prazer. A gente aprende tendo prazer, né? Então, o Valon bate muito na tecla da afetividade. Pessoal, boa noite, viu? Fiquem com Deus e até segunda, né, professor? Até segunda. Tudo de bom. Tchau, tchau. Felicidades. Bom final de semana, né? Bom final de semana para vocês. Sucesso. Amém. Obrigado Tchau, pela até atenção, segunda. pela parceria. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Sheridan. Tchau, tchau.
Mulher, só conversa. Ela não manda mais acordar, não, essa mulher. Não dá nem pra ver que eu tô dormindo. É claro que dá, amiga. A minha vida Na tela. um palmo de boca. Uhum. Não sei como é que essas mulheres não lhe expulsaram, porque, enfim, se fosse eu tinha dado. Se retire, homem. Vá dormir na sua cama. Vale aquele, mas é só baboseiro. E de que é isso aí? Um curso que eu entrei. Pra que mais um curso? Para lidar com o autismo. Por quê, minha filha? Uma lição daquele. Uma lição daquele. Uma lição daquele. Litro. Ah, e tá ele outro. Uhum. Uhum. E o pior, todo dor de carro, capaz até de peitar. O mineiro levou o Júnior. Carro do carro do Júnior. Aí o mineiro levou o Júnior e deixou o Messias aí. Aí eu acho que eu falei, pela outra, conhece. É a Cleiton. E o cara louco, não sei o que, falando um monte. Mas, besta. Tá ali, não cai, tentando segurar, quase quebrando o carro. E o outro batendo no carro. Mas eu vou dizer, é assim, né? Mas eu vou dizer. Tá aí os amigos que tu quer, os próprios destrói tuas coisas. O outro bebo quase quebra teu carro, tanto que bateu. Ai, besta, não vai matar.
Nem tem nada. Tem macarrão. Não tem arroz, não tem nada. Não pouco. Tipo, dá pra pouco. Arroz tem pouco. Feijão tem pouco. Ai, meu Deus, deixa eu ligar, mas não consigo não. É. Aquela marmota ali, faltando cair. E o carro? Tá ali. Tá escorado no carro. O carro dele tá aí, ele saiu mais o outro. Aí não depois deixar o outro, acho que depois de pegar ele, né? Não é? Foi levar o outro pra cá. Ele disse que quando dizer, com amanhã eu vou dizer. Aí eu fiquei sabendo dos outros, né? Ele reclamando que caiu na loja, foi saber pelos outros, eu não disse. Oi. Ai.